Bom dia, vamos estudar hoje regras de 3 simples. Primeiro a gente vai ver um exemplo com grandezas diretamente proporcionais. Um prédio projeta uma sombra de 90 metros em determinado momento do dia. Caso um garoto de 1,50 metros esteja próximo ao prédio e projete uma sombra de 4,5 metros, qual será a altura do prédio? Então, primeiro a gente vai destacar as grandezas. De acordo com o problema, é altura e sombra. O garoto tem 1,5 metro e projeta uma sombra de 4,5 metros. Qual vai ser a altura do prédio que projeta uma sombra de 90 metros? Na grandeza, onde tem a variável, vou colocar a setinha voltada para baixo. Poderia ser para cima. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, a setinha vai ficar no mesmo sentido. Tem que aumentar nas duas ou diminuir nas duas. Então, uma sombra de 4,5 metros tem uma altura de 1,5 metro. Para que a sombra seja de 90 metros, qual deve ser a altura do prédio? Aumentou a sombra, vai aumentar a altura do prédio, diretamente proporcional. Então, a setinha vai ficar no mesmo sentido. Montando a proporção, 1,5 está para x, assim como 4,5 está para 90. Multiplicando cruzado, 4,5 vezes x é igual a 1,5 vezes 90, dá 135. 4,5 está multiplicando, vai passar dividindo. 135 dividido por 4,5, 30 metros. A altura do prédio é 30 metros. Grandezas inversamente proporcionais. Um motoqueiro percorre a distância da pizzaria à casa do cliente com velocidade média de 40 km por hora. Em 6 minutos, caso o motoqueiro percorra o mesmo trajeto com velocidade média de 30 km por hora, qual será o tempo gasto no percurso? Então, retirando as grandezas, olha a velocidade, km por hora, e o tempo em minutos. Com a velocidade de 40 km por hora, ele gastou 6 minutos. Reduzindo a velocidade, ao invés de 40, agora é 30, o que vai acontecer com o tempo? Diminuiu a velocidade e vai aumentar o tempo. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. A setinha vai ficar uma para baixo, uma para cima. Invertendo uma das grandezas, eu vou inverter a grandeza da velocidade. Na hora de montar a proporção, vai ficar 30 está para 40, assim como 6 está para x. A setinha tem que ficar no mesmo sentido para poder multiplicar cruzado. 30 vezes x, 30x. 40 vezes 6, 240. O 30 está multiplicando, vai passar dividindo. 240 dividido por 30, 8 minutos. Então, ele vai gastar 8 minutos para percorrer a mesma distância se a velocidade for 30 km por hora. Fazer as atividades das páginas 350 e 351.